Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso queridíssimo podcast Deixa Quebrar. E hoje vamos continuar o que a gente começou na semana passada. E o que é isso, Renato? A gente decidiu começar uma série de podcasts curtinhos onde a gente responde perguntas que a gente vê acontecendo nesse mundo do trabalho bastante. E a gente decidiu focar em dois temas, que é gestão de desempenho, performance management, e remuneração, né? Porque as duas coisas estão muito linkadas, muito conectadas. E a gente quer começar, né, a responder as suas perguntas também. Porque a gente fala um monte de coisa, a gente fala várias coisas mesmo, sem filtro, fala mesmo. E a gente também quer ouvir de vocês um pouco de quais são as suas dúvidas existenciais, que o nosso jeitinho pode ajudar. Então, hoje a gente vai começar introduzindo o tema de remuneração. Semana passada começamos a falar de performance, essa semana a gente vai começar a falar de remuneração. E aí, você pode pensar com você, mas remuneração é pagar a galera, é pagar os benefícios e etc e tal. Porém, galera, remuneração é mais que isso. Então, a pergunta que a gente vai responder hoje é: o que é remuneração e para que serve essa bagaça? Por que esse negócio é toda uma competência, sabe? Assim, tem um monte de gente que trabalha com isso, que é especialista nisso, que tem gente que vem do mundo da economia para trabalhar com remuneração nas empresas. Então, por que isso é uma coisa tão grande, né? Obviamente, quando mexe com dinheiro, a gente sabe que no nosso mundo, naturalmente, essas coisas, né, ganham tração e a galera tá, que emoção, vamos fazer isso, vamos focar. Mas é mais do que isso. Remuneração, isso que a gente sabe de benefícios, de salário, é o que a gente tem que fazer, o basicão que a gente tem que fazer. Você tem que pagar as pessoas, você tem que dar os benefícios, você tem que respeitar as leis e o compliance do lugar onde você tá, né, do país onde a sua empresa está colocada, o estado, dependendo de onde você mora. E aí, mas é mais do que isso. Você pode usar isso como ferramenta estratégica, como ferramenta de comportamento, para várias coisas, entendeu? E hoje, eu passo a palavra para a dona Letícia Faria, entendeu? Que já viveu essa realidade, ciclos de remuneração, muito mais do que eu na minha vida, e que já viveu essa realidade 418 vezes e meia, né? Como Head RH, em todo esse away. Então, Lê, conta pra gente o que é remuneração e para que serve, que vai além desse compliance. Claro, vamos lá. Acho que reforçando esse meu lugar de fala, né? Que não é como uma pessoa especialista em remuneração, mas é como uma executiva, né? Que está dentro do time de RH e também trabalha aí como cliente do time de RH. Então, acho que além, né, de remuneração ser essa coisa mais burocrática, que é o salário mensal, toda a parte de bônus, né? Ou remuneração variável, benefícios. Hoje tem um conceito que se chama Total Rewards, né, que é recompensas totais, que acaba englobando um pouco mais do que isso, né, que é a proposta de valor que aquela empresa tem para a pessoa funcionária, né, que, por exemplo, aqui a gente trabalha 4 dias por semana ao invés de 5, ou aqui é o modelo remoto ou presencial. Então, o termo ele vai abrangendo cada vez mais coisas. Ou aqui, eu lembro que quando eu trabalhava no Google, lá ele falava assim: a gente se posiciona por ser uma empresa que paga ótimos benefícios, né? Ou aqui outras empresas, aqui a gente é uma empresa que paga um ótimo variável. Então, por aí vai, né? Questão de cultura, liderança, modelo de trabalho, carga de trabalho, né? Se trabalha remoto presencial, tudo isso pode fazer parte desse pacote de recompensas totais para a pessoa funcionário. E aí, dado isso, o que você pode usar essa ferramenta, né, de remuneração para te apoiar a modelar os comportamentos que você quer, que são esperados, né, na empresa, para apoiar a empresa a atingir os objetivos estratégicos. Então, assim, gente, a gente precisa entender muito disso, né? A gente tem algumas pessoas que a gente conhece especialistas aqui, beijo Dani Bruzi, Torrão, né? Que a gente está sempre conversando, trocando ideia, para a gente maximizar, já que a gente vai investir o dinheiro, que a gente invista esse dinheiro na empresa da melhor forma possível, né? Que aí, para que serve tudo isso, né? Além da gente estar em dia, né, com questão de legislação trabalhista, a gente pode atrair, reter as pessoas, engajar as pessoas, né? E ajudar essas pessoas a irem trabalhando de acordo com o que a empresa precisa para aquele momento. Então, vamos trazer alguns cases aqui hoje, né?
estava conversando com alguns clientes, e aí uma empresa, hoje, ela trabalha com a remuneração variável, 50% são as metas globais da empresa e 50% são as metas individuais. E qual que foi? E aí eles estão num momento de muita reestruturação, né? Um momento de eficiência, onde a questão financeira em toda a empresa é muito importante. E aí a minha sugestão foi a gente mudar esse modelo, né? De um modelo que é um pouco mais complexo, né? De pagamento de bônus, dividido em metas institucionais e metas individuais, para a gente fazer 100% do bônus focado nas metas institucionais. Qual que é o efeito que isso causa? A gente vai fazer com que as pessoas trabalhem juntos para o mesmo objetivo, que é o objetivo da instituição, né? E não que elas trabalhem para os seus próprios objetivos ou os objetivos da sua área na empresa. Isso tem uma diferença muito grande, né? Então, nós vamos começar a fazer todo mundo trabalhar junto para o mesmo objetivo. E, além disso, um dos problemas que isso pode ajudar é hoje também tem esse time não está se dando muito bem, esse time de liderança, né? Então, quando a gente faz todo mundo trabalhar exatamente para o mesmo objetivo e só vão ganhar o bônus se a instituição bater as metas, a gente começa também a incentivar um ambiente de colaboração, né? Então, isso aqui é um exemplo de como a gente pode setar, né? Personalizar ou formatar essa estratégia de remuneração para a empresa atingir os seus objetivos. Que no final, se a empresa estiver indo bem, todo mundo vai poder ganhar mais, vai estar mais feliz, vai poder trabalhar um pouco menos, né, na teoria. Então é isso, a gente acha que é uma grande arma estratégica para a gente apoiar, como RH, né, o crescimento de uma empresa. E esse tipo de coisa começa com a filosofia de remuneração, né? Isso é uma coisa que nas intervenções, projetos e coisas que trabalhei relacionadas à remuneração, a gente sempre volta para a filosofia, né? Qual que é a nossa filosofia de remuneração? Que é justamente um pouco disso que a Lelê está falando, que é para que eu estou usando isso? Qual o meu pacote? Por que eu estou escolhendo o meu pacote do jeito que eu criei? Por que eu estou pagando mais? Por que eu estou pagando menos? Por que eu estou pagando acima, abaixo? Por que eu estou me posicionando lá em cima em comparação ao mercado ou não? Né? Por que eu tenho certos benefícios ou não? Então, esse tipo de coisa vai sempre cair de volta na filosofia de remuneração que você tem como empresa, né? Porque é justamente isso, a filosofia é esse grupo de crenças que estão diretamente conectados com a cultura, a cultura organizacional, diretamente relacionados à cultura da organização e vão reforçar essa cultura. Vão reforçar, porque não faz sentido, por exemplo, você ter uma cultura, reforçar na sua cultura uma coisa toda colaborativa, todo mundo trabalha junto, e os bônus serem absolutamente individualizados. Tudo ser muito individual, resultado, performance. Quanto mais individualizado você coloca a remuneração das pessoas, em geral, tende a funcionar contra a colaboração, porque a galera passa a se preocupar consigo mesmo. Porque vamos ser sinceros aqui, pessoal, vamos ser sinceros, vamos falar de sinceridades aqui que são sinceras. As pessoas, elas compram essas crenças da empresa, elas vão para realizar propósito, elas vão para se realizar nesses lugares, mas no final do dia, propósito não paga a conta, né? Propósito não bota comida na mesa. Então, num mundo onde o dinheiro reina, as pessoas naturalmente vão priorizar o trabalho delas para onde elas vão ter o maior resultado, para elas mesmas. E tá tudo bem? E tudo bem funcionar assim. Agora, se você tá ouvindo a gente falando machina, porque não sei o quê, porque isso isso é contra a nossa cultura, não vamos nem, não crie essa história na sua cabeça, porque você só vai se frustrar. Como líder de empresa, como RH, você só vai se frustrar, porque as pessoas precisam pagar conta. E na atual conjuntura da economia, cada vez mais, e tá difícil. Porque o tanto de inflação cresceu, os salários não acompanharam. Então, as pessoas, obviamente, esse tema ele é super tópico, né? Ele é super importante. Porque ele endereça, ele ajuda você a endereçar e quais são as suas crenças. E eles mostram as suas crenças. Esse tipo de coisa mostra qual empresa você é. Né? Diz que empresa que você é. Porque Na prática, né, na Rê? Acho prática, que a exato. remuneração é uma coisa que eu acabei não trazendo, mas é uma forma de você viver a sua cultura, né? Pelo que você está promovendo as pessoas, né? Você pode ter ali,
um valor de colaboração, mas na prática você está promovendo quem entregar mais a meta. Será que isso, de fato, que a gente tem que promover ou não? E aqui, eu acho que a gente pode até falar dos modelos que existem, mas aqui, seja lá o que você quiser fazer, a gente acredita que para ter sucesso precisa ter coerência, muita coerência, transparência, né? E, e precisa ser intencional. Então, nós vamos fazer isso porque a gente quer isso. O que eu vejo acontecendo muito hoje nas empresas, fala uma coisa e faz outra. Ah, não, a gente acredita em colaboração, mas a gente só paga bônus para os top 10%. Então, é incoerência isso, né? Então, se a gente quer fazer um modelo, seja qual ele for, vamos passar por esses 3 pontos que eu falei, né? E aí, eu acho que eu queria até trazer um pouco, que hoje, acho que principalmente no Brasil, eu sei que na Europa é diferente, mas principalmente no Brasil, se tem aquela. Parece que o único modelo que existe assim de remuneração é o modelo Ambev, né? O modelo 3G falconiano, que assim, a gente paga salário muito baixo, vai te pagar o bônus, você vai trabalhar pra caramba, né? E que vai ter uns benefícios mais ou menos, assim. Esse é um dos modelos, né? E não necessariamente esse é o melhor modelo para todas as empresas, né? Então, eu estava até discutindo com o cliente. Este modelo é legal se você quer ganhar margem, se você quer ganhar mercado. Mas, por exemplo, é um modelo que para inovação, para trabalhar com times de tecnologia, de produto de design, eu não vi ele tendo sucesso até hoje, assim, né? Então, eu acho que a gente pode explorar, e seja lá qual modelo que você escolher, você sabe o que tem de bom, de ruim, e vai adaptando de realidade, de acordo com a realidade da tua empresa, né? Você tocou num ponto bem interessante, Lê, que é sobre o mercado de tecnologia, qual indústria, onde que funciona, né? E eu estava conversando com um colega sobre a mudança no mercado de tecnologia sobre remuneração, porque na nossa época, quando a gente entrou, né, e nesse mundo de empresas que crescem, de tecnologia e bababá, era um mercado onde tinha muito incentivo a longo prazo. Então, stock options e tudo mais. Os incentivos a longo prazo, eles eram muito trabalhados, porque se você entrava numa empresa pequena que crescia, você saía com uma bela de uma grana, quando a empresa, enfim, quando você podia pegar as suas stock options, seja por qualquer razão. Então, por um tempo, isso servia. Dado como o mercado anda ultimamente, depois dos últimos anos, as empresas estão perdendo essa cartada. As empresas estão começando a perder essa possibilidade desses stock options, porque naturalmente o mercado está ficando mais Não tá conservador. valendo. E não tá valendo tanta pena, né? As Exato. stock options para a pessoa que Inclusive, tá ali. vou abrir um parênteses rápido. A geração Z, ela não olha mais o mercado de tecnologia como um mercado interessante. Ela tem outras coisas que ela prefere fazer, ao invés de trabalhar no mercado de tecnologia, né? Fecha parênteses. Eu falo isso porque, para mim e para a Lelê, a gente crescer no mercado de tecnologia o mercado de tecnologia foi muito libertador para as nossas carreiras, né? E é muito interessante ver esse mercado que foi tão libertador caiu um pouco num jeitão meio quadradão que a gente tentou escapar na nossa vida, né? Mas isso é conversa para outro dia. E aí o ponto que eu quero falar com isso é que essas empresas começaram a ter que falar, beleza, tá bom, eu não tenho mais incentivos a longo prazo, como você disse, né? Incentivos a longo prazo não estão valendo mais a pena, o que eu faço? E aí volta para a pergunta: para que eu vou usar o meu pacote de reconhecimento e remuneração? E essas empresas oferecem, e o que você faz? Você ganha no mercado que você está. Aí, hoje, tem muita empresa forçando o híbrido, sabe? Assim, 3 vezes no escritório, é híbrido, é 100% em loco e por aí vai. O que essas empresas pequenas fazem? Elas oferecem 100% flexível, 100% em casa, ou flexibilidade, ou você trabalha de onde quiser e tem hubs para você ir. Essas empresas acabam se diferenciando porque elas oferecem outras estratégias de trabalho que são diferentes do que essa galera que talvez pode te pagar mais te oferece. E aí você ganha Sim, como qualidade de vida, que também vira uma moeda de uma troca, moeda de troca, né? Você dá né? mais Então, qualidade assim, de vida contra um salário que talvez você não pode pagar o maior salário do mercado porque você não está nesse lugar como empresa, mas você precisa das pessoas, o que você consegue oferecer, né? Porque você vai ter que oferecer alguma coisa. Não adianta só ficar vendendo sonho, que como eu sempre digo, sonho não bota comida na mesa. isso. E assim, pra gente, por exemplo, eu acho que pra mim eu super toparia ganhar menos, né? Pra poder trabalhar de casa.
ou trabalhar de qualquer lugar, viajar, tal. Então acho que para Eu acho mim que é uma depende, no meu proposta de caso, valor depende do grande. salário. Depende do salário e da proposta de Depende do valor. No salário, meu caso, sim. tô E falando de depende mim. das pessoas, do escritório, Exato, né? dependendo do Não, mas escritório, do salário das pessoas, eu aceitaria uma coisa híbrida ou até full time, depende do salário, né? depende Porque de aí quanto tem você que, quer pagar. Mas tem que valer a pena. é, Mas eu falo isso porque eu é. moro numa cidade onde eu tô a 20 minutos da maioria das coisas, 20, 30 minutos da maioria dos lugares, né? Então, porque aqui, pra mim, a realidade, assim, se eu morasse em São Paulo ainda, eu ia falar, gata, vamos fazer online, meninas? Tudo bom? Vamos online a maioria do tempo. Né? Porque o trânsito é uma coisa que desgasta a gente, galera. Né? Tem gente que acorda 4 horas da manhã pra chegar às 9 no trabalho, pessoal. Né? Então é isso, assim. São essas coisas que são são absurdas, né? Que a gente fala, não volta pro escritório. Ah, poxa, vamos destruir a qualidade de vida do meu time, né? O Uhum. que que você tá. O que que você está passando com essas decisões na maneira de como você oferece estrutura e reconhecimento para seu time, para as pessoas da sua empresa, né? Então assim, a gente acredita que você às vezes até consegue pagar menos se você tiver outras propostas de valor, né? Por exemplo, eu sugeri já para a empresa, você não pode pagar o que essas pessoas querem, mas você pode de repente oferecer, pagar um pouco menos, pagar menos e oferecer 4 dias por semana de trabalho, né? Trabalhar com trabalho part-time. Então, assim, tem muita coisa para a gente explorar dentro desse mix de remuneração, proposta de valor da empresa, né? Tem muita coisa a gente acredita. Mas eu acho que em grandes pontos aqui é isso, né? Tem algum outro ponto que você acha importante a gente trazer para o pessoal? Não, eu acho que não. E isso é importante para a gente pensar, porque nenhum ponto novo, mas eu queria só reforçar o quanto é importante você partir de um lugar comum de filosofia e crenças, que é o que a Lele disse, como é que a gente usa a remuneração para endereçar a cultura, para endereçar comportamento e tudo mais. Porque conforme você for evoluindo o seu pacote de remuneração, o seu pacote de benefícios, você tem que sempre pensar baseado em quê? Que você está tomando essa decisão e por que que você está tomando essa decisão. Quais são os trade-offs que você tem para tomar essas decisões? Você vai sempre ter essas conversas. Eu trabalhei com um cliente, por exemplo, onde a gente fez um projeto de remuneração, que foi muito mais para a gente definir uma política do que efetivamente toda aquela parte mais dura de cálculo, né? E aí, quando a gente estava definindo a política, a gente teve toda uma conversa sobre filosofia antes. Qual que é a filosofia? O que vocês acreditam? E a minha cliente já veio preparada com uma ideia de uma filosofia maior. E aí a gente conseguiu evoluir a conversa e a gente estruturou a remuneração variável, que era o problema a ser resolvido lá, de uma forma que a gente pudesse transicionar para bônus no futuro, por exemplo. Entendeu? Que para já acostumar as pessoas com esse mindset do coletivo, né? Então, e aí essas discussões voltadas, de novo, pautadas na cultura e na filosofia de remuneração. E aí a pergunta era essa: o que que a gente acredita, o que que a gente quer garantir, o que que a gente acredita para pessoas. Vou te dar um exemplo. Uma das coisas que a gente trabalha, que eu trabalho muito com esse cliente, a maneira como eles veem turnover, por exemplo, a pessoa, o ideal seria a pessoa só sair dessa empresa se a gente não tiver mais como oferecer o que ela quer, que é justo e é saudável, né? Não tenho mais como te oferecer o que você quer, então faz sentido, né? Eu não consigo te oferecer o que você quer porque eu não estou pronto, porque eu já deveria ter resolvido ou porque realmente é uma coisa que a gente não tem, né? Alguns dos cenários as pessoas saem, mas se essa é uma conversa madura eu tô saindo porque vocês não têm agora, tá tudo bem, não tem sentimento ruim, eu só tô indo para um lugar que vai me oferecer o que eu quero para minha vida nesse momento. Isso é uma conversa madura, né? Então, isso traduz na maneira como você paga, isso traduz na maneira como você se coloca no mercado, né? Um dos outros pontos, como exemplo, era a remuneração não pode ser não vai ser problema, mas também não vai ser solução. Então, remuneração não queremos que seja problema para as pessoas ficarem, mas também não vai ser a solução. E aí isso já também dá uma outra regra. Então, talvez eu não vou pesar tanto em dar salários gigantescos, mas eu vou trabalhar várias outras formas de buscar pessoas, primeiro, que se identifiquem com esse tipo de cultura, e segundo, que vão entender que, assim, o salário é o suficiente, né? Ou seja, tá no mercado ali, o tanto com as pessoas que eu compito, mas eu tenho toda essa outra proposta de valor por benefício, por experiência, por educação, seja lá o que for, para poder manter as pessoas aqui. Então, isso é um exemplo, né, de coisas que eu vivi em um cliente, mas isso acontece em várias empresas. E aí eu volto e repito para a gente fechar, senão vocês sabem que eu falo para sempre. A palavra-chave para esse tema vai ser sempre intencionalidade. Você tem que ser intencional
no que você está fazendo em relação à remuneração. Sempre intencional. Porque se você é intencional, você pensa na cultura, você pensa nas crenças, você pensa no dinheiro que você pode Na gastar, na estratégia, estratégia que você quer quem são as endereçar. pessoas que você precisa atrair para essa Exato. empresa, se faz sentido para elas, né? Exatamente, por isso ouça o seu time de RH quando eles infernizam você para tentar entender melhor quem é a pessoa que você quer trazer e não trazer essas criaturas que você quer para resolver um problema só, né, pessoal? Então é isso, gente. Essa foi a pergunta de hoje sobre o que é e para que serve a remuneração. Mandem pra gente as suas perguntas, mais sobre o mundo de remuneração, que vocês querem que a gente responda, que vocês querem ouvir a nossa perspectiva, né? A gente tá aqui pra falar, por isso a gente inventou esse lugar pra gente falar, porque se tem uma coisa que a gente gosta, é dar opinião, mesmo quando ninguém pediu. Ai, meninos do UOL. E é isso, muito obrigado. Ai, que emoção. Obrigada, gente. Esperamos as perguntas aí.